E fiquem à vontade com seus comentários, as pesquisas. Para a primeira leitura de Juízes, capítulo 19, versículo 18, gostaria de um voluntário para iniciarmos essa parte. A irmã Adriele? Ele respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para uma parte remota da região montanhosa de Efraim. Eu sou de lá. Fui a Belém de Judá e estou indo para a casa de Jeová, mas ninguém me acolheu em casa. Muito obrigado, irmã Adriele. A pergunta: por que a revisão da tradução do Novo Mundo incluiu o nome de Jeová nesse texto? A irmã Rosângela. Então, as evidências têm mostrado cada vez mais que o nome de Deus deve ser mantido na Bíblia. Então, os irmãos fizeram uma revisão dos rolos do Mar Morto e o nome divino aparece em 5 ocorrências. E essa de Juízes 19 e 18 foi restaurada em resultado de um estudo adicional também de manuscritos antigos. Muito obrigado, irmã Rosângela. Excelente. E para a leitura da semana, que foi abordado Juízes capítulo 17, versículo 19, fiquem à vontade para a segunda parte da pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Melissa. Em Juízes 17:6, mostra que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Mas Jeová, ele fez amplas provisões para orientar seu povo. E em cada cidade havia anciãos capazes também de dar bons conselhos. Então, nosso coração com certeza transborda de gratidão por Jeová nos dar muitas provisões espirituais para nos ajudar a tomar sempre as melhores decisões. Muito obrigado. Parabéns. O irmão Maurício? No capítulo 17, versículo 13, ela diz: agora sei que Jeová será bom para mim. Então, o objetivo de Mica era adorar a Jeová, mas violando um dos mandamentos, que era adorar somente a Jeová. Nós temos que adorar a Jeová do jeito que Ele aprova. Precisamos cuidar da nossa espiritualidade para não contaminar a nossa adoração pura e ter também cuidado com formas sutis de idolatria, como os astros de futebol, música ou até materialismo. Obrigado, irmão Maurício. Irmão Petros. No capítulo 18, versículos 19 e 20, Jonatã, ele aceitou a proposta de ser sacerdote para a tribo dos danitas, mas ele nem era descendente de Arão, então ele não podia atuar como sacerdote e muito menos se envolver na adoração de ídolos, como eles estavam fazendo naquela ocasião. Mas pode ser que o desejo de ter destaque tenha deixado ele cego para esses detalhes importantes e ele decidiu desconsiderar a vontade de Jeová. Então a gente nunca deve permitir que o desejo de ter destaque ou de fazer um grande nome para nós nos leve a violar a lei de Deus e a desconsiderar as orientações de Jeová. Excelente, obrigado. Irmã Daniele. No capítulo 19, versículo 25, o levita entrega sua concubina, no caso sua esposa, ao invés de si mesmo, aquela turba imoral. À primeira vista, isso não parece ser atitude de um marido amoroso, mas ele só queria impedir que seu cargo sagrado de levita fosse profanado, o que aconteceria se ele fosse violentado. O exemplo dele nos ensina a fazer de tudo para proteger nossa relação especial com Jeová, não importa que sacrifícios tenhamos que fazer para isso. Muito bom, muito obrigado. A irmã Luciana. Juízes 19 e 17 diz que aquele homem idoso, ele só teve a chance de ser hospitaleiro porque ele foi observador. O versículo diz que ele levantou os olhos e viu. Então, isso me ensinou que, para poder prestar ajuda a alguém, eu também preciso ser observadora e tomar a iniciativa. Muito obrigado. A irmã Elaine. Juízes capítulo 19, versículo 22, mostra que o fato de existirem muitos homens imprestáveis em Gibeá, como estrupadores e assassinos, mostra que o povo ali
há muito tinha deixado de se beneficiar das orientações de Jeová, como a lei e o sacerdócio. E o que nós podemos aprender disso? É que precisamos prestar atenção à instrução bíblica que é transmitida por meio da organização, porque se não fizermos isso, nós seremos facilmente moldados por Satanás e por seu mundo pervertido. Muito bom, obrigado. Irmão Antônio Alvanos. Então, muitas pessoas no mundo encaram a ordem bíblica em 1 Coríntios 5,11 sobre desassociação de pecadores não arrependidos como sendo restritiva e cruel. No entanto, o relato bíblico em Juízes 19, do 22 em diante, mostra que não seguir as ordens de Jeová é muito pior. Se a lei de Jeová tivesse sido aplicada na cidade de Gibeá desde o início, nem existiriam homens imprestáveis ali, evitando assim todo o sofrimento que se seguiu. Assim, seguir os mandamentos de Jeová sempre resulta em paz e felicidade. Muito bom. Irmã Romina. Juízes 19, 14 e 15 mostra a falta de hospitalidade do povo de Gibeá. Isso era um sinal de falha moral. Isso nos deixa uma lição que temos que cuidar pequenos detalhes de nossa conduta para não cometer pecados mais sérios. Muito bom. Irmão Márcio Serafim. O capítulo 19, versículo 29, fala que o levita cortou a sua concubina em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada território de Israel. Esse foi um jeito de expor às demais tribos a gravidade do que aconteceu. E foi só depois disso que a cidade culpada de violentá-la até a morte foi punida e a pureza da nação foi protegida. Hoje, a maneira de proteger a pureza da congregação é por expor um pecado grave aos anciãos, ainda que seja difícil ou venha a resultar em disciplina para alguém. Excelente. Irmão Paulo Baltezan. Relato de Juízes 18:1 fala sobre a procura da tribo de Dan por um lugar para morar. Chama atenção esse relato porque o fato é que Jeová tinha dado uma terra muito boa para Dan morar, mas eles falharam em expulsar as nações que estavam ocupando aquela terra. E isso trouxe grandes problemas para eles. O fato é que eles tiveram que procurar terras em outros lugares, lá bem para o norte de Israel. E depois que eles acharam a terra, essa cidade também foi a primeira a sofrer com as invasões que foram do norte, dos exércitos que vieram do norte, como Síria, Babilônia. Isso aí nos lembra que tentar fazer as coisas do nosso jeito, resolver os problemas do nosso jeito, sem levar em conta o que Jeová pensa, a gente tomar alguma decisão, pode nos colocar numa situação muito difícil, mas escutar Jeová nos evita problemas. Muito obrigado.